Eu queria começar, hoje eu vou falar sobre eu já comecei a dar alguma pincelada para a liderança, mas hoje eu quero começar a passar algumas coisas para a igreja. Rise 2024, se fosse colocar um tema do retiro todo, seria fundamentos para uma vida abençoada, uma vida feliz, fundamentos. A gente vai trabalhar sobre fundamentos para essa igreja, quais são as bases dessa igreja, mas que serve, você é a igreja, para você ser abençoado e feliz. Segunda João, capítulo 1, versículo 8, diz assim: tenham cuidado para não perder aquilo que nos esforçamos tanto para conseguir. João foi escrito aqui quando João é o João apóstolo, ele que escreveu, João discípulo, mas aqui ele já estava quase escrevendo, aqui quase quando ele escreve, foi um pouco antes de ele escrever o Apocalipse, ele já estava quase por volta dos seus 100 anos, já estava bastante experimentado na vida, já tinha visto igreja, já tinha formado igreja, formado os discípulos, já tinha percebido que a vida cristã, ela não é uma corrida de 100 metros, não é uma corrida de agilidade, mas é uma corrida de resistência, é uma corrida onde você, é uma maratona, onde você tem obstáculos, mas a questão não é como você começa, não interessa você nos primeiros 100 metros ou no primeiro quilômetro, você está lá, vou ganhar, mas chega daqui 3 meses, você já começa a se descuidar. E João fala aqui com a experiência toda de uma vida cristã, de experiência de igreja. Ele fala o seguinte: tenham cuidado para vocês não perderem aquilo que nos esforçamos tanto para conseguir, ou para vocês perderem o que vocês também se esforçaram tanto para conseguir. Sejam diligentes a fim de receber a recompensa completa, ou algumas versões, o completo galardão, ou todas as bênçãos que Deus tem para vocês, ou tudo aquilo, todas as promessas que Deus tem. Ele coloca a palavra toda, completa, tanto galardão como recompensa. Ele começa falando que existe uma recompensa, existe um galardão, existe bênçãos infindáveis. Deus tem uma recompensa, uma bênção para o seu povo, mas ele fala: olha, cuidado, porque senão, depois de correr, depois de se esforçar, depois de participar de igreja, depois de orar, depois de se esforçar tanto, talvez vocês possam não receber o galardão ou a recompensa por completo. E quando ele fala por completo ou toda, significa que pode ser que tenha recompensa. E aqui ele não está falando sobre salvação, ele está falando sobre galardão, sobre prêmio, sobre recompensa, sobre bênçãos. Significa que a gente pode, por descuido, por não perceber algumas coisas, a gente pode se esforçar. Você pode ajudar na célula, você pode querer vir aqui cantar, você pode fazer várias coisas, se esforçar, mas por descuido ou por não perceber algumas coisas ao longo da vida cristã, perder tudo aquilo, ou uma parte, ou uma boa parte daquilo que Deus tem para você. É isso que João está falando. E quando ele fala aqui sobre recompensa, é bom a gente perceber que nosso Deus é um Deus de recompensa. Ele é chamado o Deus galardoador. E eu queria ler algum texto para você. Hebreus, eu poderia ter um monte de texto, mas para a gente andar mais rápido, alguns textos. Hebreus 11, 6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus, porque quem dele se aproxima deve crer que ele existe e que recompensa aqueles. Recompensam todos? Recompensam aqueles que o buscam, aqueles que acreditam nele, aqueles que se aproximam dele. Gênesis 15,
versículo 1, ele falando sobre para Moisés, para Abraão, quando Deus chama Abraão, algum tempo depois, quando ele vai reafirmar uma aliança com Abraão, ele fala assim: algum tempo depois o Senhor falou a Abraão em uma visão, ele disse: não tenha medo, Abraão, pois eu serei seu escudo, ou sou o seu escudo, e sua recompensa será muito grande. Eu estou na NVT, mas tem várias versões que ele fala: eu sou o seu escudo, eu sou a sua recompensa. A sua recompensa será muito grande, muito grande. E na versão, tem uma versão que ele diz assim: eu sou o seu escudo e eu sou o seu galardão. Deus, ele é a nossa, ele fala que ele é o nosso tesouro. Ele fala que na sua mesa há um banquete, há um tesouro. Meus queridos, se o ser humano soubesse quão rico, quão riqueza, quantas bênçãos, quantas coisas boas existe na vida cristã, a gente ia parar de ter medo de entregar uma amizade, de entregar alguns desejos pecaminosos, alguns desejos naturais, porque toda vez que a gente se aproxima de Deus, toda vez que a gente crê que Ele é um recompensador, Ele é um galardoador, não existe nada que a gente possa entregar que seja comparado com aquilo. Sim, as instruções do Senhor, os seus conselhos são verdadeiros, e todos esses conselhos, todas elas são corretas, e grande recompensa para quem os cumpre, e grande recompensa o Senhor tem para quem segue os seus conselhos, para quem coloca em prática os seus conselhos. Então eu queria começar falando essas bases, esses conselhos, esses princípios que nós vamos discorrer aqui. Ele nada, porque a gente vai passar um tempo falando sobre isso. Eu queria que você já começasse, porque eu sou alguém que tenho experimentado dia após dia, e eu tenho visto, e eu tenho admirado, e eu cada vez mais estou convicto que o que o Senhor tem para cada um dos seus filhos é infinitamente mais do que nós temos usufruído. A igreja de Jesus Cristo não tem usufruído tudo que Ele conquistou na cruz para nós. A igreja está muito aquém de viver uma vida frutífera, uma vida abundante na sua casa, nos seus negócios, na sua empresa, na sua vida pessoal, porque a gente não tem vivido de verdade, a gente não tem crido, a gente não tem avançado em viver os valores e princípios dele, porque a gente está sempre, será? Ai, não, e não sei o que, e por conta disso, a gente tem sempre sofrido, a gente tem sempre esbarrado, a gente ora e não conquista, a gente faz, a gente pede e não alcança. Daí tem lá versículo: porque vocês pedem mal, vocês pedem para próprio deleite de vocês, vocês não têm pedido segundo a vontade do nosso Pai.
Mas por que a gente não tem pedido segundo a vontade dEle? Porque a gente não tem ouvido a sua palavra, a gente não tem seguido os seus conselhos, a gente não tem vivido os seus valores, seus princípios. Daí a gente vai na igreja, a gente ora, a gente segue e passa 10 anos, 15 anos e a gente fica assim: por que Deus? Por que não acontece isso? Por que não acontece aquilo? Por que o Senhor não ouve isso? Por que o Senhor não faz aquilo? Eu quero que nesse retiro você possa sair daqui falando: talvez seja por isso. Mas, graças a Deus, por causa de uma igreja, por causa de homens que têm se levantado para abrir os meus olhos, assim como Deus levantou homens no passado, Deus tem levantado homens no presente, para abrir os olhos da igreja dele, para que essa igreja possa receber galardão completo, para que essa igreja, para que você, a tua casa, a tua família, possa receber recompensa plena, completa, para que todas as bênçãos que Jesus já conquistou, possa ser derramado sobre a tua vida em nome de Jesus. E nós vamos falar sobre 4 princípios. Hoje eu vou começar com o primeiro. Nós vamos falar sobre alguns princípios que você vai ver e vai falar assim: mas eu sei desse princípio, é tão básico esse princípio. Mas talvez a gente vai analisar e vai falar assim: está faltando. Realmente eu sei, mas talvez eu não coloque em prática. Talvez eu coloque parcial. Eu coloco uma parte dele em prática. Talvez por isso que você não recebe completo. Talvez você recebe parcial. Falta algumas coisas, em coisas básicas que a gente cansa de falar, de saber. Mas hoje eu quero começar falando, e daí amanhã a gente vai continuar, segundo Lucas vai continuar, e terça a gente vai ter testemunhos e coisas práticas. Eu queria falar, e cada princípio, cada valor, se você puder anotar, se você puder, sabe, eu quero orar antes, eu vou falar sobre o que eu vou falar, mas cada princípio tem várias ramificações, é uma base, dessa base saem muitas coisas, e que não dá para falar, a gente vai falar durante o ano isso, mas eu quero só introduzir, para que você consiga perceber algumas coisas. E eu falei assim, a gente vai usar vários líderes que vocês hoje veem aqui na frente, viver esses princípios, esses valores não significa perfeição, porque perfeição só lá no céu, a gente continua falho, mas a gente está crescendo. A gente está crescendo nesses princípios e valores, e na medida que a gente vive esses valores, esses princípios, a gente vai recebendo a consequência de viver esses valores. Porque na medida que a gente vive, a gente recebe aquilo que Deus prometeu sobre cada princípio que a gente vive. Amém? O primeiro princípio que eu quero falar, a primeira base fundamental para uma vida ou para uma igreja ser construída e receber coisas extraordinárias, bênção sem medida, é o princípio da honra. O Davi aqui, a Rainha, eles falaram várias coisas, deram uma introdução, mas essa questão da honra, ela abrange muitas coisas, inclusive, eu queria, se você recomendar um livro para você, do John Bevere, esse autor aqui é maravilhoso, tem vários livros, O Temor do Senhor, Debaixo de Suas Asas, vários livros que a gente já leu, A Recompensa da Honra, algumas coisas que eu vou falar, muito pouquinho do que eu vou falar, mas esse livro é muito completo, tem outro sobre honra, mas esse para mim é um dos melhores, A Recompensa da Honra, ou a bênção de viver uma vida praticada, que a gente pratica honra, a recompensa da honra. Eu desafio você a comprar, a pesquisar, a ler, a estudar esse livro. Eu conheço alguns homens, algumas pessoas que leram esse livro e testemunham que foi um dos primeiros livros que mudou a vida. Posso citar algum, eu lembro do começo do Bruno, o irmão do Vitor, marido da Daia, genro da Ana, cunhado da pastora Kelly,
sobrinho da irmã Maria, primo do pastor Marinho, tanto assim. Eu lembro que foi quando ele estava começando a ter um desejo, um chamado, ele leu esse livro. Eu lembro que a gente passou uma noite em casa lá, foi bem no comecinho do chamado, do despertar dele. Cara, ele ficou tão impactado, ele me emprestou esse livro, depois eu comprei, mas foi a primeira vez que eu li, inclusive o livro dele, sei lá, uns 8, 10 anos atrás, uns 10 anos atrás, 11, 12 anos atrás, e ele falou assim, esse livro mudou a minha vida, minha maneira de ser, em todas as áreas, porque honra, a gente às vezes fala, a gente pensa, é no nível da igreja, não, é a nível da casa, é nível do trabalho, da escola, nível social, em todas as áreas. A questão da honra é um princípio bíblico, mas que a gente leva para a vida, é na família, é no trabalho, em todas as áreas. E quando a gente vive esse princípio, a bênção desse princípio nos acompanha, e a gente começa a receber coisas extraordinárias, e quem conhece o Bruno, sabe o que a vida dele mudou. Eu poderia falar tantos outros. Eu conheço Luciano Subirá, falou que foi um dos primeiros livros que ele leu. Tantos homens que a gente admira, fala desse livro. E eu não podia deixar de ler, depois de ouvir tantas coisas. Mas para você jovem, se quiser ser bem sucedido no teu trabalho, na tua escola, em todas as áreas, que você possa ler, porque não dá para a gente numa palavra, é lógico que a gente vai durante o ano conversar com liderança, com tudo, mas aqui vai um conselho: leia esse livro, estude esse livro, A Recompensa da Honra, de John Bevere. Mas vamos lá, começar, o princípio da honra. O inimigo, ele sabe tanto sobre honra, e o que a honra pode trazer de bênção para o ser humano, e o que a desonra pode trazer, porque ele é um resultado. Satanás, ele é um resultado da desonra, porque ele foi concebido em honra, foi criado em honra, teve a honra devida, só que não viveu o princípio da honra, ele viveu o princípio da desonra, e toda consequência só se transformou em Satanás por causa da desonra. E ele, por conta disso, ele impregnou, ele levou os primeiros pais, Adão e Eva, a não viver o princípio da honra com o próprio Deus. E no pecado, o próprio pecado já traz uma sementinha da desonra. E a gente tem dificuldade de viver a honra. E cada vez mais as pessoas, a mídia, ou o nosso íntimo, tudo aquilo, a nossa natureza ela já tem dificuldade com a honra. Quando a gente fala, eu queria falar sobre o ambiente. A Rainha estava ministrando ela começou ministrando e estava todo mundo assim, sendo impactado pela palavra. Ela começou a falar sobre honra. A hora que ela falou sobre honra a pessoas, porque a gente não tem problema em falar honra a Deus. Quando a gente fala sobre honra a Deus, começa a fluir. Você precisa honrar a Deus, que eu não sei o que e tal. Não, você precisa honrar pessoas, você precisa honrar o prefeito, você precisa honrar o presidente. Se fosse Bolsonaro, você ia desagradar metade. Lula, você desagrada a outra metade. Se falar que é assim, se falar que você tem que honrar autoridades, pessoas, dependendo das pessoas, você vai causar comichões no público, nas pessoas, porque a gente tem dificuldade com a questão da honra, porque a honra mexe com a gente, porque a gente já foi contaminado com a desonra, a gente já foi contaminado com essa questão. Por quê? Porque o ladrão vem ele não quer que você receba galardão completo, ele não quer que você receba todas as bênçãos que o Senhor tem. E
Ele sabe os benefícios da honra. Ele sabe o que você pode receber através da honra. Então, meu querido, ele fica com esse honra só a Deus. Não, adoração só a Deus. Honra seu pai, honra as autoridades, honra os pastores, honra as autoridades civis, honra o rei, honra o seu próximo, honra, considere os outros superiores a você, honra o menino, honra a criança. Você vai ver na Bíblia, honrar a todos, honra as pessoas, porque é aquela história. Não, a gente fica hoje, porque honrar pessoas, a gente começa assim, ninguém é digno de honra, a começar a gente. Se eu for pensar, não, para ser honrado, a pessoa precisa ser isso, ela não pode ter defeito. Ninguém é digno de honra, meus queridos. Agora, honra é um negócio bíblico, é um princípio, assim como amor, assim como fidelidade, assim como lealdade. E o princípio da honra, ela gera coisas extraordinárias. Só que a questão da honra, eu vou mostrar para você o que a Bíblia fala sobre honra. Primeiro, qual é a palavra honra no grego? A palavra honra no grego é time, mas se pronuncia TM, a pronúncia T-E-M, um T, dois E, um M e dois E, mas se escreve T-I-M-E. E daí, o que significa? É porque são palavras que a gente às vezes fala, mas quando você fala honra para um grego, principalmente na época de Jesus, lá ali é coisa bem mais séria, é algo muito valioso. Quem honra é algo valioso, é algo precioso, é como se fosse um ouro, uma joia preciosa. Algo que merece honra é como, você não vai pegar um ouro, uma joia e colocar, deixar em qualquer lugar, ou tratar uma joia, algo valioso, como você trata, não, deixei um livro, embora que livro é algo precioso, depende para quem, mas é algo muito valioso. Apreciação, estima, extremo respeito, consideração. A desonra, para o grego, atimia, significa não demonstrar respeito ou valor, algo não, olha só, desonra é tratar aquilo como algo comum, como ordinário, como superficial. Você tem honrado os cultos? Você tem honrado a igreja? Você tem honrado o pai e a mãe? Você tem honrado Deus? Ah não, Deus é algo extraordinário, Deus é algo maravilhoso. Aonde você tem colocado Ele na tua vida? O que Ele fala? Porque se é algo valioso, se é algo que você, o que Ele tem a falar para você, é algo que você tem que, peraí, é Deus, Ele tem algo para falar para mim, Deus tem algo a me ensinar, Deus tem algo a transmitir para mim. Então, não é algo comum, não é algo ordinário, não é algo sem importância, é algo, quando eu honro, eu estou falando, peraí, eu tenho que prestar atenção, eu tenho que colocar aquilo num lugar é um tesouro. Eu honro a palavra de Deus, eu honro os conselhos de Deus, eu honro tudo aquilo que Deus, Ele quer, Ele tem para mim. Quando a gente trata aquilo que Deus tem, os ensinamentos, como algo comum, eu já não estou honrando, eu estou desonrando. Quando eu venho para o culto, ou mesmo em casa, como eu tenho tratado a Bíblia como algo comum, eu não tenho, porque como que a gente trata o celular? A gente trata o celular com honra, principalmente se for um celular um pouco caro, você não deixa em qualquer lugar, você toma cuidado, porque se perder aquilo,
Você não consegue. O que você vai fazer sem zap? E se receber alguma mensagem importante? Agora a Bíblia fica lá, passa 2, 3 dias, a Bíblia é que não tem mensagem tão importante na Bíblia como tem no zap, né? No zap você não pode ficar um dia, porque senão você perde a mensagem do amigo, do fulano, não sei o que, você perde as notícias. A Bíblia fica uma semana, você não abre. Será que a gente tem honrado? Mas é só estou trazendo algumas coisas, porque para falar sobre honra, a gente fala, igual no Brasil, todo mundo crê em Deus. Espera aí, o que é crer? A gente tem usado palavras, que na verdade, a gente fala, eu creio, eu honro. Espera aí, está muito aquém de honrar, porque quem a gente honra, o que a gente honra, a gente valoriza, a gente dá primazia, espera aí. Agora, eu honro a Deus, e a gente precisa honrar a Deus. Antes de falar de pessoas, a gente precisa, porque o primeiro princípio é honrar a Deus, é mandamento, amar ao Senhor sobre todas as coisas, de todo o coração, é o ser mais importante, é a pessoa mais importante, é aquele que me criou, é aquele que tem tudo, minha vida está nas suas mãos, Ele tem todo o controle, mas sendo esse Deus todo poderoso, Ele se importa comigo, Ele me criou, Ele pensou em mim, Ele pensa em mim, Ele tem coisas preciosas, Ele quer como um pai. Aquilo que eu falo, é mais fácil falar com os pais, porque eu sei que todo pai, mãe, a gente é apaixonado pelos nossos filhos, e a gente quer o melhor para os nossos filhos. E daí tem aquele texto, você quer saber o que Deus pensa de você, o que Deus quer para você? Você acha que Deus quer? Deus é o Todo-Poderoso, Ele tem o controle de todas as coisas, Ele é soberano, e Ele pode te abençoar, e Ele quer te abençoar. Você quer uma prova disso? Jesus falando lá, sobre, que filho, ou que pai, que se o filho pedir um pão, o pai vai dar uma pedra. Que filho, que pai, que se o filho pedir um peixe, o pai vai dar uma serpente. Daí Jesus fala, se vocês que são pais excelentes, Ele fala o quê? Ele chama eu e você, que a gente é apaixonado dos nossos filhos, a gente faz tudo para os nossos filhos. Ele chama eu e você do quê? Pais maus. Ele fala, se vocês, pais maus, fazem de tudo para os seus filhos, que dirá o Pai Celeste, não quer dar coisas boas. É que a gente confunde coisas, dá tudo, esse dá tudo, a gente dá um monte de porcaria para os nossos filhos, a gente prejudica os nossos filhos. Deus não faz isso, Ele quer dar o melhor para nós. Ele não mima os filhos, Ele ensina os filhos. Ele não dá doce antes do almoço para os filhos. E daí a gente, porque os nossos pais maus nos acostumaram mal, a gente acha que o nosso pai bom é mau, porque às vezes ele não dá do jeito que os nossos pais maus nos deram, e nem do jeito que a gente dá para os nossos filhos. Mas não, Ele é o Pai Celeste que nos ama, que nos criou, que tem bênçãos, que quer nos fazer viver uma vida feliz, abundante. E Ele já provou, aquele que não poupou o seu próprio filho, isso está em Romanos 8, aquele que não poupou, falando sobre esse Pai maravilhoso que nós temos, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com isso todas as demais coisas? Ele está falando sobre, então o nosso Deus, Ele quer nos abençoar, Ele quer nos dar coisas boas, mas para isso, a gente precisa parar de achar que Ele é um Deus, um Pai, igual aos nossos pais, que a gente pode bater na cara, que a gente pode cuspir, que a gente pode desonrar, como a gente hoje, cada vez mais, antigamente a gente não fazia. Você vê em Hebreus, ele falando, se os pais naturais de vocês castigam vocês
para ensinar, para corrigir, eu faço isso com vocês. Daí eu falei que esse texto, Hebreus, a gente não pode ler mais hoje, porque os pais naturais não corrigem mais os filhos, é os filhos que estão corrigindo os pais. Mas a gente percebe algo ali, que Deus não está nem cogitando que os pais não corrijam seus filhos. Ele está falando, se os pais naturais corrigem, ensinam, falam, não, é aqui, não pode. O termo que ele usa, coloca aí Hebreus, é Hebreus 4 alguma coisa aí, vai procurando aí, antes de projetar, vê aí, fala se, é 3 ou 4 Hebreus, fala sobre Deus castigando, ensinando, fala que ele açoita, usa essa palavra, açoita, né? Procura aí primeiro, rapidinho aí, ele fala sobre açoitar, não fala sobre corrigir, não, hoje a lei da palmada, a gente, não é sobre bater, castigar, mas é sobre ensinar. Ele está falando que é algo que seria natural, os pais naturais ensinarem os filhos. Eu falo antes, isso, qual que é? Hebreus 12:6? Hebreus 12:6, então, mas tem no 4 que eu queria falar, mas pode ser no 12:6 aí. Pois o Senhor disciplina quem Ele ama e castiga todo aquele que aceita como filho. Então vê se mais para frente tem alguma, não, vê se mais para frente fala alguma coisa parecida com o que eu falei. Mas é isso, o que eu estou aqui querendo dizer, é que o nosso Deus, Ele é esse Pai amoroso, nosso Deus, Ele tem o melhor para a gente, porém, primeira coisa que Ele fala nos mandamentos lá, que a gente precisa amar, honrá-lo. E hoje a gente perdeu essa questão da honra, porque a figura desse Deus, desse Pai, é o nosso Pai terreno. E o nosso Pai terreno, às vezes, nem nos ensina a honrar. Teve uma época que, eu lembro que daí, não sei se é na UDF, algumas coisas, antes de você ensinar para o teu filho que ele é teu amiguinho, você precisa ensinar para o teu filho que ele precisa te honrar, te obedecer como pai. Depois você vai perceber com o tempo, com o passar do tempo, ele vai ser teu amiguinho. Mas antes de tudo, ele precisa saber que você é uma autoridade sobre a vida dele. E ele lhe deve, antes até mesmo do que o amor, ele lhe deve respeito, ele lhe deve honra pela posição que você exerce, por aquilo aonde Deus colocou você. Você é pai, você é uma autoridade, você tem função, e a tua função, primeira coisa, não vai ser exercida com êxito se ele não te honrar. E a gente que de alguma maneira começa, porque a gente começa a perder. Hoje você vê as crianças dando tapa, você vê nenezinho dando tapa, você vê xingando, você vê fazendo o que você, e os pais assim, ai que lindinho. Daí você vai falar assim para uma pessoa que vai para a igreja, fala assim, você tem que honrar o teu Pai Celeste, Deus. Deus não é amor, porque meu pai me ensinou que amor é assim, a gente não precisa honrar, a gente pode ser amiguinho, todo mundo querendo ser amiguinho de Deus. Ele fala, sabe quando nós somos amigos dele? Jesus fala isso daí em João 14:15, vocês são meus amigos se vocês fizerem o que eu vos mando. Olha só, espera aí, vocês são meus amigos, mas não esqueça a autoridade, existe uma autoridade. Vocês são meus amigos se vocês fizerem o que eu mando. Sabe, existe honra, a gente tem perdido isso daí. E daí hoje, a gente não honra. Não sei se vocês lembram, uma época que a gente ouvia, cuidado para atravessar a rua. Você ouvia barulho de carro, você já ficava com medo. Hoje você passa na rua, a gente com carro, você tem que parar, porque os caras passam assim na rua. Você está com o carro, você não parar, você vai atropelar, ou você tem que quase dar ré, porque os caras vêm para cima dos carros assim, ó.
Carro não é mais autoridade. Polícia não é mais autoridade. Professor não é mais autoridade. Patrão não é mais autoridade. Ninguém mais é autoridade. Não existe mais autoridade. Sabe por quê? Porque o diabo ama a rebeldia. Porque quando não existe autoridade, o ciclo de bênção, porque todas as bênçãos que Deus tem para derramar sobre você é através de autoridade. Como Davi falou, como muitas bênçãos que Deus tem para derramar sobre os filhos, vai passar pelo pai, vai passar pelo patrão. Tem muita gente que não consegue chegar em lugar nenhum porque quer. Não, eu vou ser empresário, eu vou ser dono. A pessoa, ela tentou ser dono de empresa 15 vezes e nunca conseguiu, porque nunca se submeteu a um patrão, a um dono, nunca honrou uma autoridade que pudesse ministrar. Olha, você é uma bênção, um dia você vai ser patrão. A pessoa acha, não, eu já nasci, eu já vou ser isso. Tem muitas pessoas que têm problemas com seus filhos, porque nunca receberam a unção de pai, porque nunca honraram os pais. Não existe bênção. Daí a gente fica assim, não, eu quero, Deus, me dá a tua bênção de ser patrão, de ser empresário, de ser bem sucedido na sociedade, e não é bem sucedido em lugar nenhum, porque nunca honrou nenhuma pessoa. Aprendam isso, adolescentes, jovens, o quanto antes, para que vocês sejam bem sucedidos em todas as áreas, ministeriais, profissionais, familiar, e na igreja. E daí as pessoas chegam na igreja e ouvem um monte de coisa. Vem aqui, vamos receber oração, o pastor vai orar. A pessoa está assim, estou recebendo oração. Muitos assim, sim, será que, mas será que é pelo pastor? Será que esse pastor? Será que é outro pastor? Não, eu vou naquele outro, eu vou na outra igreja, eu vou nas outras. Não, não tem nada a ver com pessoa, tem a ver com Deus que ministra sobre unções, sobre posições. Não tem a ver com o teu pai. Honra o teu pai. Para você ver a questão da honra, dentro dos mandamentos, é um dos, talvez, fala que é o primeiro mandamento com promessa, mas se você olhar em todos, é um dos únicos com promessa, que fala, logo em seguida, do mandamento vem já uma promessa, é o honra. Honra o seu pai e a tua mãe, para que te prolonguem os dias, e que você viva dias felizes sobre a terra. Você vai perceber, não precisa muito, você vai perceber muitos jovens morrendo cedo, adolescentes, jovens morrendo cedo. Você vai puxar, lógico, tem as exceções, mas faz uma estatística, muitos jovens e adolescentes que morrem em acidente de estrada, estava lá em desobediência, estava lá em rebeldia, estava lá com mentira, estava lá porque não tinha nada de honra com os pais. Daí não prolonga. Eu conheço pessoas que tiveram doenças gravíssimas, tiveram quase ali na divisa da morte, e chegaram no momento, porque isso a gente tem bênçãos. A palavra de Deus é eterna no céu, já está estabelecida no céu, mas muitas vezes a gente tem que pegar pela fé e trazer aqui para a terra, falar assim, olha, eu creio nisso. Eu conheço pessoas, eu evito citar nome, porque às vezes, ainda mais quando não se autoriza, mas pessoas que estavam lá foram desenganadas pelo médico, chegar, falar assim, mais um dia, 2 dias, pessoas com câncer terminal, pessoas assim, e daí a pessoa recebeu uma palavra. Uma dessas pessoas foi eu que falei assim, olha, traga a memória, porque você sempre honrou os teus pais, você não apenas honrou os teus pais, você honrou todo. Eu conheço poucas pessoas que viveu uma vida de honra como o Senhor.
o Senhor honrou mãe, o Senhor honrou pai, o Senhor honrou os irmãos, o Senhor honrou o trabalho, o Senhor é dessas pessoas. Chega e fala: Deus, eu honrei, eu fui dessas pessoas que honrou, que peguei esse mandamento com promessa, então eu quero ter uma vida longa, eu quero ter uma vida longa. Ele foi para a cirurgia, voltou para a cirurgia, o médico falou assim: ó, não sei o que aconteceu, tinha lá uma bola de câncer, mas tinha um monte de gordura em volta que estava protegendo lá, o câncer não espalhou, não foi para lugar nenhum, que a gente, parece que a gordura começou, trouxe o câncer tudo para um lugar só, então aquele câncer que estava espalhado, ele foi para um lugar só, e deu para a gente tirar. Você não vai precisar fazer nem aqueles negócios lá, nem quimioterapia, teve que fazer uns negócios, está lá, usufruindo da bênção e da longevidade do Senhor, da promessa de Deus, porque honrou. Quantas coisas, sabe, pessoas que honram, pessoas que, no trabalho, que honram professores, na escola, tem alunos que vão para a escola, esse professor é chato, esse professor não sabe nada, não quero saber, fica conversando, o zap é mais importante, o celular, tudo é mais importante. O que você está fazendo? Você está desonrando uma autoridade sobre você. Mas ele é ruim, ele é chato. A Bíblia não fala: honra teu pai, tua mãe ou as autoridades, se elas forem legais, se elas souberem mais que você, se elas forem perfeitas. Não, a palavra está falando honra. E a gente vai para alguns textos aqui. Nossa, está brincando que é aquele lá. Meu Deus do céu. Eu já vou aqui. Gente, olha só, 1 Pedro 2,17, tratem a todos com o devido respeito, amem os irmãos, temam a Deus e honrem o rei. Honrem o rei. Pedro falando. Sabe quem é esse rei que Pedro está falando? É o mesmo de Atos 12, é o Herodes Agripa I, é aquele rei que mandou prender o próprio Pedro, e que mandou matar Tiago, é o rei que mandava perseguir os cristãos, é o rei que não era a favor, não era um rei bonzinho, não era um rei cristão, não era um rei nada. O que Pedro está falando? Honrem o rei, honrem o rei. Mas, Pedro, esse rei manda, não é, a gente não honra uma pessoa, a gente honra uma posição, porque em Romanos, está escrito algo aí que é bom você saber, olha aí, Romanos 13, 1 e 2, diz assim: todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por Ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se opondo contra o que Deus instituiu, e aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmo. Meu querido, Deus constitui, inclusive os maus governantes às vezes, para trabalhar com o seu próprio povo, ou contra até mesmo, Deus instituiu a Babilônia para trabalhar com o seu povo, porque o seu povo estava em rebelião, porque o seu povo estava se distanciando. Então Deus usa todo, porque Ele está acima de toda e qualquer autoridade. Quando nós honramos, por isso que daí, quem vai tratar com a autoridade, se ela é boa ou se ela é má, não é você, não sou eu, é Deus. E Deus trata. Sabe o que aconteceu com esse rei Agripa? Com esse rei, ele foi comido pelos vermes. Pedro não precisou falar:
Ô igreja, vamos fazer um complô? Vamos lá matar? Vamos lá, vamos desonrar? Vamos fazer? Não, o que cabe a nós como igreja é honrar. O que cabe a Davi com Saul não é matar. Ai de mim se levantar a mão do ungido do Senhor, porque lá ele está estabelecido. Ah, mas ele está em rebelião, ele está. Problema, quem vai acertar com ele é o próprio Deus, porque Deus, Ele é soberano, Ele que trata com os governantes, com as autoridades, quer seja ela civis, quer seja eclesiásticas, quer seja no trabalho, quer seja em qualquer área. O que cabe a mim como filho de Deus, como povo de Deus, se eu quero ser abençoado e receber, eu preciso honrar, porque se eu honrar como Davi, talvez se Davi tivesse se rebelado, matado, não sei o que, Davi tira o time de campo, quiseram colocar ele, instituir ele como rei antes do tempo, ele tirou o time de campo, ele, não, vou sair, Deus tratou, e depois pela honra que ele concedeu, Deus coloca ele no lugar, porque Davi honra uma autoridade, ele é colocado no lugar da autoridade. Você entende? A gente só recebe aquilo que a gente honra. Tem muita gente que quer lugar de chefia, cargo de chefia, e às vezes até tem chamado, tem talento, mas nunca consegue porque nunca honrou, faltou o princípio da honra. Eu conheço pelo menos uma dezena de pessoas que poderiam, eu vou colocar na minha posição, eu conheço dezenas de homens que foram chamados para ministério, que são capazes, têm capacidade, têm chamado, têm dom, mas até hoje não exercem seus ministérios, porque nunca se sujeitaram, nunca se submeteram e nunca honraram. Hoje estão, o tempo já passou e não consegue, vai numa igreja, não consegue, já até se tornaram, até passaram por algumas igrejas, mas não fica, não permanece, porque não existe a bênção do Senhor, porque não foi derramado sobre quem o Senhor instituiu para derramar sobre as pessoas. Não adianta você querer pular etapa, não, eu quero ser patrão, não, vou passar a perna naquele lá. Você pode até passar a perna e colocar nele, passei a perna no meu chefe, agora estou na posição dele, vê quanto tempo vai durar, vê como que você vai ser bem sucedido, não vai ser. Eu quero que você traga memória situações que você já viveu, situações que você conhece, porque não tem a bênção do Senhor, porque a bênção do Senhor é que enriquece e que não acrescenta dores, que não traz situações difíceis. Quando o processo, demora mais, o processo é mais doloroso, o processo é injusto, parece, porque Deus, mas eu vou honrar meu pai, que às vezes não merece, eu vou honrar meu chefe que não merece, eu vou honrar a professora, porque honrar é dar importância, honrar é a hora que eu estou na aula, eu estou honrando a professora, sabe o que vai acontecer? Você vai prestar atenção no que ela está falando, você vai, eu tenho dificuldade de entender, só pelo fato de você começar a prestar atenção, Deus vai começar a derramar graça e você vai começar a entender. Por você prestar atenção, por você, não, a professora pediu um trabalho. Não, eu preciso entregar porque eu vou honrar o prazo. Eu vou honrar o que ela pediu, porque ela é autoridade sobre mim. Se ela pediu, ela é injusta. Quem já ouviu isso? As professoras, tem que entregar amanhã. Professora, mas amanhã eu trabalho. O que vocês fazem da meia-noite às 5? Vontade de falar assim, não, mas eu vou honrar. Quem faz isso, meu querido, você não tem noção do que a pessoa recebe, independente se a professora merece, porque tudo que eu tenho que fazer como se para o Senhor, sabendo que é do Senhor que eu vou receber. A pessoa vai ser apenas um instrumento, a pessoa às vezes nem quer me abençoar, a professora quer que eu repita, que eu me lasque, mas na verdade Deus não vai permitir, porque Deus, Ele está acima da professora, Ele está acima do chefe, o chefe vai me prejudicar, a hora que ele menos perceber, eu estou acima dele, ele não vai entender por quê, porque eu honrei ele sem ele merecer, e quem me honrou, não foi ele, mas foi o Deus que me ensina,
os princípios que eu vivo, e é Ele que me recompensa, porque a recompensa não é o pastor, não é o professor, não é o pai, a recompensa vem direto do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E numa igreja que vive isso, meus queridos, você não tem noção. Eu tenho visto na minha vida, eu tenho visto na vida de tantas pessoas que honram, independente. E quando eu falo, eu poderia citar muitos textos aqui, mas não vai dar tempo. Eu separei tantos textos bíblicos, mas eu vou para um testemunho agora prático. Mas pessoas que honram, poderia citar, não. Vai ter muito tempo para a gente falar sobre isso, porque é um assunto que muito importante. Mas quando nós honramos, nós recebemos. Aquela mulher que honrou Jesus com um vaso de alabastro lá, com perfume caríssimo, todo mundo, ai que coisa, podia dar para os pobres. Jesus falou, olha, deixa ela, vocês não têm noção do que ela está fazendo, ela está honrando. Mas por conta disso, aonde o evangelho for pregado, onde essa mulher vai ser reconhecida. E você vê que é uma das histórias, quando você quer falar sobre honra, sobre adoração, essa mulher é relembrada, essa mulher é honrada. Sabe, tudo aquilo que Jesus fala, a mulher lá, mãe de Samuel, Ana não podia ter filho, e ela vai para um lugar orar, ela se derrama, chega um profeta da época, Eli, já acho que cansado, o que essa mulher está fazendo aí? Você está bebendo? Porque ela estava tão angustiada, que ela ficava resmungando, chorando, se derramando. Eli, o profeta, chega lá e fala assim, para de beber, logo cedo você está enchendo a cara, mulher de Belial, chama ela de vadia. Eu fico imaginando se fosse uma brasileira, se fosse alguém assim dessas... Nossa, estava na igreja, aquele pastor, de pastor não tem nada, porque nem estava orando, e ele falou, está vendo, sabia que não era homem de Deus, não conseguiu nem perceber, distinguir oração de bebedice. Isso se ela não levantasse, falasse, começasse a xingar, falar um monte de coisa. Sabe o que ela fez? Ela chama Eli, não é isso, meu Senhor, o cara que acabou de chamar ela de vadia, que estava lá equivocado, meu Senhor. Ela trata ele com honra, ela sabia a posição, ela podia ficar brava, ela podia não, ela sabia que aquele homem tinha uma posição. E eu quero dizer que aquele homem, você seguiu o capítulo, 1 Samuel, você pode ler depois, aquele homem vai ser, o próprio Deus vai tratar com ele, Deus institui ele e os filhos dele, porque ele estava em pecado, Deus mandou ele corrigir os filhos e ele não corrige. Mas olha para você ver como que é a honra em posição, honrar posição. Ela honra a posição daquele homem. Meu Senhor, não é isso. E ela explica toda a situação. E ele fala assim, minha filha, pode ir, porque você vai ficar grávida. Você pode ir, que Deus vai te abençoar. Eu pergunto, se ela tivesse discutido com ele, se ela tivesse saído emburrada, se ela tivesse saído revoltada, se ela tivesse criticado, se ela não tivesse honrado aquele homem, ou a posição daquele homem, ela receberia a bênção do Senhor? Quem liberou a bênção sobre ela? Foi esse Eli, foi o sacerdote, foi o profeta, foi aquele homem de Deus, que não estava na sua melhor forma, mas porque ela, na verdade a gente pode falar que quem atraiu a bênção não foi nem ele, foi a honra que ela deu ao profeta. Falou assim, não, meu Senhor, mesmo você errando, eu não vou desrespeitar, porque eu sei tua posição, eu sei que você é um homem de Deus, eu sei que Deus te colocou aqui, então eu vou te honrar. É isso, colocou a causa diante desse homem de Deus, e esse homem de Deus falou assim, seja abençoada e receba aquilo que você está pedindo. Volta, em 3 meses ela ficou grávida. Você está entendendo honra? Eu poderia falar sobre o centurião, poderia falar tantos textos, mas honra é algo
fantástico. E eu tenho visto aqui nessa igreja, as pessoas mais abençoadas são as pessoas que têm honrado a gente, que têm honrado os pastores. As pessoas mais abençoadas nas suas vidas, familiares, ministeriais, são as pessoas que têm chegado e têm falado assim, Marinho, esse homem aí, cheio de falha, esse homem, mas a gente sabe que Deus colocou ele aqui. Ele é um representante de Deus, ele é um profeta hoje. E eu sei que hoje um conselho pode mudar minha história. Eu sei que uma oração pode mudar minha história. Porque, versículo, quem receber aquele que eu enviei, vai estar recebendo quem? Quem recebe Jesus, recebe o Pai. Quem recebe aquele que Jesus enviou, recebe Jesus. Quem recebe as palavras de um pastor, está recebendo quem o pastor foi comissionado, e assim por diante. Quem recebe um líder de célula, está recebendo quem enviou. Quem recebe um líder, está recebendo o pastor, está recebendo, é assim, não precisa ficar escolhendo. Eu estou nessa linha de sucessão, de bênção, eu posso receber a bênção daquele irmão, desde que eu honre aquele irmão, porque esse irmão honra o outro, e assim por diante. Foi o que o centurião falou para Jesus: Jesus, basta uma palavra, porque eu sei que o Senhor está debaixo de uma autoridade maior, eu sei que o Senhor honra a autoridade, então a tua palavra tem a mesma validade de Deus. É assim, sabe, a gente precisa entender que uma palavra uma lição de um professor, uma ordem de um patrão, um serviço prestado para um pai, para uma mãe, na casa, no trabalho, é a mesma coisa que nós estamos fazendo para Deus, quando nós honramos pessoas que o Senhor coloca sobre nós. É a mesma coisa de nós estarmos honrando a Deus, e Ele derrama as bênçãos, através dessas pessoas sobre as nossas vidas. Eu queria chamar o Caio e a Raina, por favor, pode ir ali. Isso, aqui em cima, eu quero vocês aqui em cima. Eu falei, toda ministração, nós vamos chamar algumas pessoas para dar alguns testemunhos do que eles vivem, experimentaram. Eu poderia chamar outros líderes, mas como a Raina, o Caio, eles têm vivido muitas coisas, não é de hoje, antes mesmo do casamento. Eles, como vocês viram o Davi falando, eles são desses que vão atrás. Eles vão na casa do Lucas, vão atrás de mim, nos mínimos detalhes. E a gente tem percebido, eles já saíram de conversas, entraram para conversar, falando assim, nós vamos fazer X. E a gente fala, não faz esse X, faz Y. E eles saírem e fazerem o Y, coisa assim, de mostrar honra mesmo. E veem eles o resultado do que eles têm vivido. Eu vejo cada vez mais Deus na vida deles e a bênção sobre eles. Então eles têm autoridade para falar. Falei que Deus está levantando eles, porque é difícil um pastor falar sobre honra, porque a impressão que dá é que, o pastor quer que honre ele. Não tem nada. Eu quero que vocês sejam abençoados como eu sou, quando honro meu pai, como honro pastores, como honro, porque a honra não é só para quem está acima, é para quem está acima no sentido de posição, é para quem está de alguma maneira a nossa responsabilidade. O pastor é abençoado quando honra suas ovelhas, quando honra seus liderados. É uma via, honra é uma linguagem do céu e é de bênção. E eles são hoje bênção nisso daí. Eu queria que eles compartilhassem um pouquinho de testemunho para a gente, em nome de Jesus. Pode vir aqui para frente, vocês fiquem à vontade aí. Amém. Eu quero começar falando a respeito de honra, sobre paternidade. Porque eu não tive um pai do jeito que eu achava que precisava ter. E achava que ele poderia me dar coisas que eu gostaria de ter. Mas durante todo o tempo que ele esteve vivo, eu procurei honrar o meu pai. Em cada detalhe. Deus sabe que eu procurava honrar o meu pai, obedecer ao meu pai, receber conselhos do meu pai. E Deus é tão poderoso que quando o meu pai faleceu, eu fiquei em paz, porque eu vi o meu pai aceitar Jesus. E além de ver meu pai aceitar Jesus, Deus me deu novos pastores. E através disso, Deus me deu também um marido
que vai se tornar um pai um dia. Ainda não, gente, eu não estou grávida. E eu tenho certeza que ele será um pai excelente, mas eu escolhi esse marido debaixo da autoridade dos meus pastores. Os meus pastores, Kelly e Lucas, abriram meus olhos para o marido. Raina, ele é um homem de Deus. Ele é um homem segundo o coração de Deus. Aí eu fui conversar com o meu pastor e com a minha pastora Nilva e pastor Marinho. E eu lembro que eu vivo a palavra que eles falaram para mim hoje. O Caio é sua compensação. E, nossa, naquele momento eu falei, meu Deus, é possível ter uma compensação diante de tanta dor, né? E eu recebi aquela palavra, eu me agarrei, porque a honra não é bajulação, não é ficar elogiando, não é ficar falando, não é só ficar citando. A honra é aqui, ó, aqui dentro. E eu decidi honrar e reconhecer essa palavra e falar, não, eu recebo e Ele é. E eu vivo isso, eu vivo delícias com meu marido, assim como os pastores Mário e Maria. Eu vivo delícias com ele, eu sou honrada porque eu tenho um homem honrado, que eu amo, sou apaixonada e me submeto a ele. Caramba! Acabou o testemunho, não tem mais. A gente quer agradecer ao pastor Marinho pela oportunidade. Nós temos bebido da fonte da honra. Nós queremos derramar sobre a vida de vocês nessa noite. A palavra do Senhor diz que um jovem de 30 anos se levantou ali em Jerusalém, e muitos deles olhavam para ele e diziam, quem é esse cara de 30 anos? E nós temos visto muitos jovens se levantarem aqui, talvez alguns olhem e falem, mas quem são esses jovens de 20 anos? Eu creio que o Senhor está levantando Moisés aqui, o Senhor tem levantado Josué aqui. A palavra do Senhor diz que enquanto Moisés estava na tenda do encontro, Josué ainda não era um profeta, ele ficava ali na porta, guardando a presença junto com Moisés. Ele ainda não recebia o Espírito de Deus, não recebia as revelações, mas ele estava ali. E nós queremos dizer que nós estamos ali também, pastor, com vocês, pastor Lucas, pastora Kelly. Quero falar rapidinho, quem acompanha a gente sabe que eu morei durante 4 anos em São Paulo, passei no concurso público, e durante todo esse tempo, toda essa fase, eu estive servindo aqui nessa igreja. Eu vinha de aos finais de semana, eu discipulando os meninos, ajudando nos projetos, e muito disso também é resultado de cada um de vocês. Eu vejo aqui vários irmãos que me deram palavras de ânimo, a irmã Márcia, várias pessoas aqui que me auxiliaram nesse processo. E eu e a Raina, nós namoramos nesse processo, nós noivamos nesse processo, nós casamos nesse processo. Eu viajando, eu quero que levante a mão quem acompanhou esse processo aí de célula, que estava com a gente na célula, a gente participando e aquilo, a gente queria cuidar do pessoal, mas não dava, tinha que ficar lá. Nos cultos de domingo eu vim aqui, no final não conseguia se relacionar, tinha que pegar o ônibus. E nós fomos conversar com o pastor Marinho, porque depois de 4 anos, irmãos, viajando para São Paulo, nós decidimos ir embora daqui. Entendemos que era um novo tempo para nós, porque não é fácil ficar à distância, né? Não sei se vocês já tiveram um relacionamento à distância. E nós conversamos com os nossos pais, conversamos com os nossos avós, com as pessoas que amamos, pedimos a bênção dessas pessoas. Deus preparou para nós uma nova igreja na cidade de Cubatão, onde eu estava morando ali na Baixada Santista. O pastor disse assim, olha, eu preciso de um líder de jovem. Eu falei, sou eu, estou chegando aí, pastor. Fomos, a Raina não chegou aí em Cubatão, eu fui em Cubatão, vi uma casa para nós, conversamos com os nossos pastores aqui, com o Lucas e a Kelly, choramos juntos aqui, e fomos conversar com o pastor Marinho. Pastor, a gente quer a sua bênção para a gente ir embora daqui. E o pastor falou, olha, eu vou orar. A gente não estava pedindo permissão dele, nós estávamos pedindo a bênção dele. Ele falou, Caio, nós abençoamos vocês, mas eu quero orar, porque eu quero entender o que Deus tem para vocês. Nós já estávamos meio assim de ir embora, porque não, né, temos vínculos aqui com essa casa, mas nós somos jovens, somos formados, né, nós queremos descobrir as coisas do mundo. E o pastor Marinho falou, olha, eu vou orar e nós vamos conversar de novo, beleza? Beleza. Pessoal, eu estava lá em São Vicente, num presídio lá em São Vicente. Eu sou agente de segurança, para quem não sabe. E eu estava com a minha folha de transferência para vir embora. O pastor Marinho chamou a gente aqui na sala e disse assim, olha,
eu não tenho paz, eu não sinto paz na ida de vocês. Se vocês decidirem ir embora, vocês serão abençoados. Mas se vocês ficarem, vocês serão grandemente abençoados. E nós, irmãos, pela fé, com 4 anos vivendo essa vida, viajando, pegando carona, pegando ônibus, nós decidimos permanecer. E 1 semana depois da palavra que o Marinho nos deu, 2 dias depois, saiu a minha transferência, irmãos. A palavra do Senhor diz que aquele que recebe um profeta, ele recebe um galardão de profeta. Ele recebe aquele mesmo dom do profeta. E nós recebemos a palavra do pastor Marinho. Nós temos muitos testemunhos em relação à honra, muitos mesmo. E se vocês quiserem, nossa porta está aberta para vocês beberem também dessa fonte que tem jorrado aqui. Quero honrar os meus pastores também, pastor Lucas, pastora Kelly, que sempre nos dirigem, nos direcionam, pastor André, os nossos amigos, pessoas que estão aqui conosco, se tornaram liderança. E a Raina disse algo muito importante: a honra não tem a ver com bajulação, a honra ela caminha junto com a obediência. Se você honra os seus pais, se você honra os seus líderes, se você nos honra, se você honra os jovens de 30 anos que está falando aqui para você, você irá receber essa porção de honra sobre a vida de vocês. Em nome de Jesus, esse é o nosso breve testemunho. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Alô? Gente, tantas coisas. São alguns, eles poderiam ficar mais 50 minutos aqui falando, porque são histórias e mais histórias. E a gente traz isso, não é isso que a gente falou, não é é porque a gente gostaria que todo mundo recebesse daquilo. Nessa passagem, Marcos 6, fala sobre uma passagem quando Jesus volta, ele já estava fazendo sinais e maravilhas, curando pessoas, curando, abençoando, ensinando, e ele volta para sua terra natal. E ali ele começa, porque antes de curar ele ensinava, ele começava a falar, e ali ele começa a falar e as pessoas começam assim: ué, mas como que pode? Da onde que vem tanta sabedoria? Como que pode ter tantos sinais? Como que ele pode realizar tudo isso? Esse daí não é Jesus? Esse daí não é o filho de José, filho de Maria? Ele não estudou com a nossa filha? Ele esses dias não estava lá consertando a nossa mesa de jantar? Ele não... Como que ele pode fazer isso daí? E o texto fala, vocês podem acompanhar aí, coloca no versículo 5. Versículo 4. Então Jesus lhe disse: um profeta recebe honra em toda parte, menos em sua cidade, entre seus parentes e sua própria família, ou entre seus amigos. Por isso não pôde realizar milagres ali. Você conhece vários textos que falam que nada é impossível para Deus. Jesus, ele realizava sinais e maravilhas. Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível para Deus. As coisas são... Mas ali é o texto que fala ali ele não pôde. Não está falando que ele não quis. Ali fala que ele não quis. Ele chegava e via as pessoas como ovelhas sem pastor, precisando de palavra, de libertação, de cura. Ele chegava querendo derramar bênção, só que ele chegou ali da mesma maneira, querendo abençoar os seus familiares, querendo curar, só que ali ele não pôde, e tem uma explicação, porque ali ele não foi recebido como profeta, porque um profeta, ele é recebido como profeta onde as pessoas não conhecem, porque aonde um profeta chega, mas as pessoas conhecem ele como carpinteiro, como o advogado, como fulano, como filho do Beltrano, como menino de 20, como a amiga, como amigo. Às vezes ele não é recebido como profeta, ele é recebido como carpinteiro, como irmão de Tiago, como filho de José. E quando as pessoas recebem dessa maneira, recebe com desonra. Você lembra o que significa desonra?
algo comum, algo sem importância, sem valor, algo que não pode me acrescentar, não é um ouro, não é uma joia, não é algo que me leve a, peraí, o que ele vai falar? Ele vai orar agora? O que ele falou? É algo precioso demais, porque Deus tem algo para me abençoar através da vida dele, porque ele é um profeta. Quando a gente não recebe assim, porque isso é honra. Honra é quando eu sei que aquela pessoa pode me abençoar. E daí eu sei que aquele é um profeta. Eu sei que aquela pessoa pode abençoar minha vida através de várias coisas. Então, eu quero dizer para a gente começar, e aqui está, por que começando com honra? Porque quando a gente às vezes em eventos, a gente traz pessoas de fora, a gente recebe muito, mas eu tenho percebido que a gente tem recebido muito daqui. Eu de verdade, eu já falo por quê? E daí você fala assim, não, pastor, você recebe. Não, eu recebo mais. Vocês já me ouviram falar qual que é a semana que eu mais recebo nessa igreja? Profetizando. Porque eu honro, porque eu sei que cada um que vem aqui, eu conheço a vida. E isso, em vez de me fazer assim, nossa, é o fulano, é o Davi, é a Rô, é não sei quem. Aquilo me deixa mais apaixonado, porque eu sei que são homens e mulheres, são jovens que têm comprometido, e eu sei que são homens e mulheres que foram enviados, foram escolhidos por Deus, e que neles já tem uma autoridade delegada, já tem uma unção que flui sobre a vida deles. E quando eu estou aqui, eu estou assim, Deus, o que o Senhor tem para mim? Pode mandar. Porque não é algo comum. Eu sei que tem coisa para mim. Eu sei que uma oração deles pode mudar a minha vida. Eu estou honrando, não é porque, não, eu honro o outro, eu honro, porque eu honro vai para além das pessoas. Eu honro aquilo que Deus delegou sobre a vida deles. Então quando você vem para um culto, qualquer culto que seja, é o fulano, é o pastor tal, é o líder tal, encare assim, é alguém que Deus enviou para mudar a minha história. É alguém que através de uma oração, através de uma palavra, se eu pegar, como o Caio, faltou um detalhe, que eu não falei, eu acredito que em alguns, eu não lembro que eu falei, eu dei data, eu falei algum tempo, alguns meses, eu falei alguma coisa assim, mas como sempre Deus faz, eu lembro, eu falei, não, eu acho que, não aguenta aí, porque acho que esse ano, eu creio que Deus tem algo para fazer, esse ano vai sair, como eles pegam mais, assim como eles falaram que pegaram, Deus fez mais, em 2 dias depois Deus fez, sabe, é assim não, então eu creio, porque eles estavam eufóricos, justamente pela juventude, de, vamos aí, vamos crescer, vamos expandir, vamos fazer, e daí vem o pastor e fala, não, olha, eu acho que se vocês ficarem aqui, vocês vão ser mais abençoados, pegar essa palavra, sabe, e falar assim, não é o que a gente queria ouvir, mas a gente vai honrar, porque essa palavra não vem do Marinho, essa palavra vem de um homem de Deus, que está ali, então a gente vai receber, como você recebe, tem tudo a ver de como você realmente, é aquilo que Jesus falava, porque Jesus não pôde curar, porque eles não receberam aquela palavra como sendo Jesus, mas sim como o carpinteiro, como alguém que, esse não é profeta, então Jesus não pôde, mas aqueles que recebiam, se eu tão somente tocar na veste de Jesus, eu serei curado. Jesus não precisava nem tocar na pessoa, a pessoa tocava, aquela era honra, a pessoa fala assim, não, eu sei que desse homem flui poder. A hora que a gente está orando aqui, por isso que eu falo, tem muita gente, eu ouço testemunho, aquilo quando eu me levanto, não é só eu, mas qualquer pessoa se levanta para trazer uma palavra, pega aquilo, quando a gente está orando, pega aquilo, eu sinto de verdade, quando eu oro com pessoas, eu sinto oração de pessoas e oração em pessoas, eu sinto quando está todo mundo aqui na frente, eu sinto quando a gente está ministrando, eu sinto pessoas, eu vejo no mundo espiritual, pessoas recebendo e pessoas não recebendo,
Eu vejo por quê? Porque é isso, é pessoas que estão aqui falando assim, não, eu estou pegando tudo para mim, porque eu estou honrando isso que está falando, porque não é a oração do pastor Marinho, é a oração que Deus está mandando para mim. É um homem, mas não é um Marinho. Isso daí serve para, eu estou falando para o Marinho, mas serve para qualquer pastor, para qualquer líder, quando vem aqui, porque qualquer pastor ou líder que vem aqui, ele vem por uma delegação, que passa pelo pastor Marinho, que hoje é o titular, que é aquele responsável, que é aquele apóstolo que Deus delegou, mas não vem uma pessoa aqui na frente que não foi delegado pelo pastor Marinho. Quando Lucas está aqui, foi delegado pelo pastor Marinho. Quando Jesus envia os discípulos, eram apóstolos. E Jesus fala, quem receber vocês, vai estar recebendo quem? A mim. Então é assim, quem hoje recebe o pastor Marinho, está recebendo o próprio Deus. Quem recebe aquelas pessoas que vêm aqui, estão recebendo o pastor Marinho, que recebe automaticamente, está recebendo do próprio Deus. Quando o pastor Marinho fala, os líderes vão orar aqui, está recebendo, não, mas eu queria receber do fulano, não, todos, porque na verdade nós só somos instrumentos de Deus, na verdade não é o pastor Marinho, ou fulano, ou outro pastor, na verdade nós só somos canal daquilo que flui, que Deus está usando, só que você precisa acreditar que existe, você precisa olhar as pessoas aqui, o pastor como se fosse um cano, e falar assim, não, é um cano que dentro desse cano eu sei que está fluindo algo, então eu vou lá receber, e eu vou receber. E hoje, eu queria que a gente começasse, porque nós vamos continuar falando sobre outros pontos, e eu queria que você recebesse tudo isso, todas essas palavras como ensinamento, mas que você pudesse viver, sair daqui e falar assim, não, eu vou receber essa palavra e vou viver, vou colocar em prática. Mas eu tenho dificuldade, porque eu tenho orgulho, eu acho que ninguém merece, não, daqui para frente eu vou começar a honrar. E eu quero começar a orar, porque, não sei se você percebe, é até complicado, as pessoas hoje, melhor casada que eu falo assim, que hoje vivem, e isso Deus muda, porque são as pessoas que de alguma maneira vivem os conselhos da palavra de Deus, mas que passaram por, com quem eu caso? Com não sei o que, não, pastor que escolhe, não tem nada disso, essa é uma pessoa, os pais orientaram, ouviram os pais, ouviram as autoridades, essa é uma pessoa boa, essa é legal, esse é legal, essas pessoas, não ouvi, eu me apaixonei e fui e não sei o que, hoje está lá com dor de cabeça, está não sei o que, agora Deus pode transformar, como que eu mudo isso daí? Agora você começa a orar, faz 5 anos de jejum e oração igual a Dona Maria, para ver se ele vira pastor, aguenta, segura a cabeça dele vomitando no vaso lá, e em vez de você falar assim, seu bêbado, você fala assim, enquanto ele vomita, você fala assim, você vai ser um pastor ainda em nome de Jesus. Eu profetizo que Deus vai transformar, buscando, orando, fazendo, tem transformação, mas você precisa, agora vem pessoa assim, pastor, eu estou com um problema no meu casamento, a situação está difícil, o que eu faço? Você tem que começar a buscar Deus, começar a orar e não sei o que, a pessoa sai da porta do gabinete, sai da onde a gente conversou, não faz nada daquilo que a gente fala, não honra a nossa palavra, e daí não vai viver, daí o casamento nunca melhora, porque a pessoa não honra aquilo que está saindo do vaso de Deus, do cano de Deus, da pessoa não honra, você não vai receber nunca aquilo que Deus está fazendo, no teu casamento, no teu trabalho, em todas as áreas. Agora você percebe pessoas que estão fazendo, dando certo no casamento, melhor, tendo um casamento, não com luto, porque casamento tem provação, meu querido, você não quer provação, fica solteiro, mas também tem provação solteiro, então, você não quer provação, peça para Deus te levar já, porque na vida tem problema. Agora você quer enfrentar e ser vitorioso em todas as provações, viva os valores de Deus, viva essa base, porque daí você vai ser vitorioso em todas as áreas. Eu quero orar com você,